Paz do Senhor, irmãos e irmãs, bom dia, espero que tenham descansado bem. Foi uma noite chuvosa. Noite chuvosa favorece uns sonos tranquilos, né? Que os que dormem perto da janela aí põem a chuva vira uma canção de ninar. O difícil é levantar, né? Mas a gente sente aquele cheiro do cafezinho quentinho e levanta rápido, é ou não é? Muito bem, queridos, é um privilégio estar com vocês, mesmo de verdade. Como eu disse para vocês, eu gosto demais desse modelo, dessa proposta pedagógica que aproxima a reflexão teológica de onde ela nunca deve estar desgarrada, que é o do contexto da igreja local. Nunca. Teologia se faz na igreja, no meio do povo de Deus, né? Então, eu costumo dizer que, às vezes, o seminário não passa de um tubo de ensaio, porque o laboratório é a igreja. E, às vezes, a gente hipertrofia o tubo de ensaio, achando que teologia se faz entre livros. Não. Teologia se faz na prática da obediência missionária. Se faz andando com o povo de Deus, nas ruas, nos hospitais, nos sepultamentos, nas casas, nos conflitos familiares. O grande desafio que a gente tem é recuperar a ideia de que pastorado é habitar a dor alheia. Então, a gente, de alguma forma, abraçou tanto o modelo gerencial, que é bom para uma empresa, mas não adequado para a igreja, que a gente despersonalizou o pastor, né? Eu acho que teologia não é ciência. Teologia, para mim, é arte. O melhor lugar de aprender teologia é no ateliê. Não é na sala de aula. A menos que a sala de aula seja um grande ateliê, com esse espaço para a surpresa, para a criatividade, para as relações, né? Então, a gente precisa mesmo dessa experiência, desse modelo, de trazer de novo a reflexão teológica para o lugar de onde ela nunca devia ter saído, que é o contexto da adoração, porque toda boa teologia deve terminar em doxologia. Não é? Se a nossa teologia não nos conduz à adoração, tem alguma coisa errada. Né? No final da reflexão teológica, a gente tem que dizer: ao único que é digno de receber, é nessa direção que caminha. Não é? Então, quando a teologia desgarra dessa vivência comunitária da igreja e da dimensão da adoração, ela quase que fica autorreferente, que é um cacoete iluminista do século XIX. E muitas vezes os seminários, na busca por legitimidade, na busca por respeitabilidade, na busca por encontrar seu espaço no mercado do saber, se rende a esses ditames do iluminismo, achando que é o iluminismo que assegura a relevância da reflexão teológica. Não é. O que assegura a relevância é essa disposição de pessoas irem para a cruz por causa de Cristo, irem para a cadeia por causa de Cristo. É aquele que no final do dia, a hora, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, se o iluminismo, na sua reflexão na universidade, tem como objetivo final a ilustração, a teologia não tem como objetivo final a ilustração. A teologia tem como objetivo final a obediência, a transformação de vida. Então, às vezes, a gente, nessa reflexão teológica, a gente transforma aluno em girino, né? Um cabeção desse tamanho, um rabinho pequenininho, né? Só cabeção, sabe muito, sabe citar muito, mas vive pouco, né? Então, a gente não quer produzir cabeçudo, a gente quer produzir vida transformada. E o resultado é imediato. Toda árvore frutífera atrai, né, gente? Atrai formiga, atrai gente, atrai tudo, porque a árvore frutífera, né? A gente fica ao redor. Eu lembro da casa de meu avô lá em Nova Iguaçu. A casa de vovô tinha umas jaqueiras na frente, e as jaqueiras davam jaca bem baixinho no chão, assim. Os netos, a gente vivia do lado da jaqueira, porque era uma festa aquele negócio. É jaca mole, é jaca dura, pro lado de uma jaca para outra, porque a gente comia jaca o dia inteiro. Porque a árvore frutífera atrai mesmo, né? Então, o ministério frutífero atrai.
Claro que atrai formiga, atrai também os obstáculos, né? Mas atrai, né? Mas vocês já sabem, se é fiel no pouco problema, sobre muito problema Deus coloca, né? Isso é bênção. Não esquece isso, né? Está na Bíblia, está na Bíblia. Então, hoje de manhã eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre alguns desafios do ministério nos nossos dias. Como é que a gente ministra em tempos de transição, em tempos de mudanças? Quais são alguns desafios, dinâmicas ministeriais que a gente não pode esquecer nesse contexto de profundas transições que a gente está vivendo e desafios maiores? Meu pai é pastor, já está aposentado, mas foi pastor muitos anos. E eu, olhando para a experiência de papai como pastor, por onde ele passou, até onde eu pude acompanhar, e para a realidade minha hoje, eu vejo que existem desafios diferentes e com intensidades diferentes, né? Por exemplo, hoje pensar num ministério fora de um contexto de uma equipe é complexo demais, é uma sobrecarga, né? Eu vejo um momento que foi muito importante para mim foi quando, em 98, a missão na qual eu era responsável me designou para uma outra área e eu tive que mudar de área de atuação. Isso implicava deixar uma equipe com quem eu caminhei 18 anos para ir para uma outra equipe com quem eu caminhei mais 13 anos. Nessa transição, os meus filhos ainda estavam entrando na adolescência e a gente estava orando em família, conversando em família, e eu comuniquei para os filhos, né? Olha, o papai recebeu uma nova responsabilidade, a gente vai deixar essa equipe, vai assumir uma nova equipe, uma outra área de atuação, um pouco mais abrangente geograficamente, com uma equipe um pouco mais reduzida de pessoas, tem desafios novos. E aí o meu filho mais velho falou assim: pai, eu acho que você não deve aceitar esse convite, não. Eu falei: mas por quê? Ele disse: a gente não deve abandonar o lugar onde a gente faz amigos. Você fez muitos amigos importantes. Eu falei: nossa, aos 12 anos não era essa ideia que eu tinha de ministério pastoral que meu filho tem agora. Então, alguma coisa aconteceu na dinâmica que, entre a minha experiência de ter 12 anos e ser filho de pastor e a experiência do meu filho de ter 12 anos e ser filho de pastor, houve uma alteração na forma de como a gente vivenciou o ministério, ao ponto de que, para o meu filho, era algo positivo. Tinha sido algo positivo aquela experiência ministerial, a ponto de dizer assim: não abandone os seus amigos. Eu falei: o que eu respondo para ele agora, né? Então eu disse para ele assim: Tiago, na verdade, o papai não vai abandonar amigos, ele vai fazer amigos novos. Aí ele parou e disse: bom, se é assim, tudo bem, né? Mas é uma visão distinta, né? Tá bom, então eu quero começar sempre com o marco bíblico, né? Que esse é o marco da nossa reflexão. Então, depois eu quero falar sobre essa realidade de mudanças e como a gente pode conduzir o povo de Deus de uma maneira um pouco mais prudente, talvez, nesse contexto de mudança. Então, eu vou convidar vocês para lerem comigo 2 Timóteo 4, de 1 a 5. E eu quero começar com a pessoa do obreiro, né? O desafio do obreiro. Então, eu quero trabalhar o obreiro, a pessoa, depois eu quero trabalhar um pouquinho o contexto e depois o desafio de relacionar a pessoa e o contexto. Então, 2 Timóteo 4, de 1 a 5, onde o pastor mais velho fala para o pastor mais novo alguns conselhos importantes aqui, né? Diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente
o teu ministério. Alguém tem uma outra versão, nova versão internacional? Ou eu li na revista atualizada. Alguém tem a nova versão internacional? Pode ler para a gente a versão, a nova versão internacional, em voz de pastor de pregando na rua, tá bom? Isso. Deixa eu contar um caso para vocês entenderem o primeiro ponto que eu quero mencionar aqui, que tem a ver com a perspectiva. Lá em casa, sexta-feira é dia de pizza. Toda sexta-feira, em nossa tradição familiar, a gente come pizza em casa, que é um prato que a gente gosta de comer. E sexta-feira, quando meus filhos voltam do interior e chegam a São Paulo, eles passam o final de semana em casa, então a gente celebra o regresso deles. E essa transição para o fim de semana, que é um pouco agitado, a gente come pizza em casa. Então, essa é a tradição. E um dos meus filhos ainda eram pequenos, e uma noite a gente comendo pizza em casa, esse meu filho menor vira para mim e diz assim: pai, você parece o Michelangelo. Essa história está na introdução do livro do Segés. E aí eu fiquei me achando uma obra da Renascença, né? Falei, nossa, o que eu fiz para parecer Michelangelo para esse meu filho, né? Aí eu cometi a bobagem de fazer a segunda pergunta, que eu não devia ter feito. Eu devia ter ficado com Michelangelo, está de bom tamanho, né? Falei, mas filho, o que papai fez que te parece Michelangelo? Ele disse, você come muita pizza. Eu falei, o que tem a ver Michelangelo com muita pizza? Aí minha esposa deu um ataque de riso e falou assim, ele está te chamando de tartaruga ninja. Eu não sabia que tinha esse desenho na televisão dos tartarugas ninjas, que eles comiam muita pizza. Então, eu estava achando uma obra da Renascença e ele estava me comparando a um tartaruga ninja, né? Eu falei, ai, por que eu fui fazer a pergunta? Não devia ter feito essa pergunta, devia ter ficado com a primeira afirmação. Então, a perspectiva com que a gente se vê e vê o que a gente faz é muito importante. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala para Timóteo aqui, nesse primeiro versículo, é cuidado com a perspectiva. E vem com a seguinte afirmação: na presença de quem nasce o seu ministério? Na presença de quem você exerce o seu ministério? Em que presença você faz o que faz? Ele diz, na presença de Deus, que vai julgar vivos e mortos. Muitas vezes, o nosso ministério enfrenta dificuldades, ou o ministério de muitos enfrentam dificuldades, porque nós perdemos de perspectiva aonde nasce esse ministério. Nós perdemos de perspectiva qual é a referência desse ministério. Nós perdemos de perspectiva na presença de quem nós estamos. E ele diz, é na presença de Deus, Timóteo. E ele começa, na presença de Deus, fazer uma série de recomendações para o jovem pastor da igreja de Éfeso. Então, a pergunta sempre é, o nosso ministério, no dia a dia, o exercício daquilo que Deus nos chamou a fazer, ele é feito sob que perspectiva? Muitas vezes, a perspectiva do nosso ministério é uma perspectiva de jogo de poder. Quem é que manda, quem é que obedece. Muitas vezes, a gente levanta o dia arquitetando que tipo de resposta dar a esse tipo de pessoa ou esse tipo de situação. Na verdade, às vezes, Deus sai da nossa área de perspectiva de referência e são outras coisas que entram, a competição, o sentimento de derrota, a fragilidade. Mas é importante lembrar que o nosso ministério tem uma perspectiva e que a gente nunca pode esquecer disso, que é sempre na presença de Deus que a gente exercita o dom que Ele nos chamou a exercitar.
Quando você estiver manejando conflito na igreja, é na presença de Deus que você faz isso. Quando você estiver sendo vítima de acusação, é na presença de Deus que você está. Quando você estiver sendo vítima de injustiça, é na presença de Deus que você está. Quando a situação estiver muito difícil, continua sendo na presença de Deus. E aí, diante dessa presença, dessa percepção, a gente tem formas de agir diferente quando a gente perde a perspectiva de que estamos na presença de Deus. Então é muito importante, num ministério, num contexto extremamente competitivo, de adoção de linguagens e gramáticas diferenciadas das linguagens e gramáticas do Novo Testamento, que a gente não perca de perspectiva que o nosso ministério nasceu, é exercido e deve ser concluído na presença do mesmo Deus que nos chamou. Então a gente deve esquecer esse critério da comparação. A pergunta não é se comparar, a questão é quais são os sinais da presença de Deus no nosso meio. Não importa se são 2 ou se são 2.000 pessoas na sua frente, a pergunta é quais são os sinais da presença de Deus no nosso meio. Mas eu reconheço que a gente é muito encorajado e muito estimulado a ter um critério de comparação o tempo todo. E às vezes nós nem criamos problema para outros com isso, mas criamos problema para nós mesmos. Mediante a situação ministerial que nós estamos enfrentando, por causa da comparação, a gente se sente inadequado ou fracassado muitas vezes. Não é? A gente nunca adota, por exemplo, o modelo de Gideão como modelo de crescimento de igreja, né? Por quê? Por que não? Por que não? Diminuir para ser mais eficiente e eficaz no chamado. Por que não? Porque, de novo, a gente tem uma perspectiva desenvolvimentista do progresso, numérica, comparativa, que nos ilude a achar que só cresce quando os números multiplicam. Gente, câncer também é crescimento, nem por isso é bom, não é verdade? Barriga também cresce, se não for gravidez não é bom, é ou não é? Inflação cresce, está crescendo, nem por isso é bom. Então, cuidado. Então, quando a gente tem essa perspectiva de que o nosso ministério nasce e é exercido na presença de Deus, a gente se livra dos jogos de poder. Não podemos perder de perspectiva com isso. Aí, depois da perspectiva, o apóstolo Paulo encoraja a atividade. Olha o versículo 2. Quais são as atividades no versículo 2 que ele menciona para a gente? As atividades ministeriais. Tem uma série aqui, eu pelo menos listei 5. O que vocês veem aí como atividades concernentes ao ministério que é feito na presença de Deus? Qual é a primeira que vocês veem aí? Prega a palavra. Prega a palavra. Não é simplesmente pregar, ele diz, prega a palavra. Nós estamos vivendo dias onde a palavra tem sido um degrau para a promoção do pregador. É ou não é? E não o inverso. Sabe aquele negócio, convém que ele cresça e que eu diminua? É uma boa postura diante da pregação bíblica, né? Que a Bíblia cresça, que a palavra cresça e que eu diminua. Mas essa experiência do ego inflado, esse narcisismo do qual somos vítimas, e eu diria que o narcisismo hoje é o problema número 1 do ministério pastoral, depois do diabo, faz com que as pessoas usem o ministério ou a Bíblia para se promover pessoalmente, confundindo a minha promoção pessoal com a promoção de Deus. Não, a minha promoção pessoal é a minha promoção pessoal. Ele diz, prega, mas prega a palavra. Então, nunca se ouve tanta versão da Bíblia em português, mas nunca houve tanta inanição espiritual na igreja, não é? Isso é fácil saber. É só você lembrar, por exemplo, última semana, as pessoas que você recebeu no gabinete pastoral e os problemas que elas trouxeram.
na grande maioria das vezes, é por ignorância bíblica. É ou não é? Assim, o que está acontecendo com essa gente? Eles ouvem o sermão todo domingo, todo final de semana, durante a semana. E, além disso, houve culto no rádio, culto na televisão. E por que essa gente continua? Porque a ênfase tem sido cada vez mais na informação e pouco na transformação. É muito blá, 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 mas pouca vida transformada. A gente, na nossa pedagogia, a gente só encoraja um lado do cérebro e não o outro lado do cérebro. A gente tem muito critério, a gente se organiza muito para fazer coisas, a eventite aguda. A gente faz coisas, tem muita falação, mas a gente tem poucos critérios para avaliar o quanto disso tem sido absorvido na transformação. Então ele diz, prega a palavra, mas é a palavra mesmo. Volta para o texto. Segunda coisa, o que ele diz lá? Isso, a tempo ou fora de tempo? Não é? Esteja preparado em toda e qualquer situação. Uma das coisas que eu faço quando eu visito meus alunos, eu sempre vou na biblioteca deles, né? Porque, para mim, os livros é uma forma de medir o crescimento pessoal deles. Às vezes eu vou uma vez, duas vezes e vejo os mesmos livros nos mesmos lugares e digo assim, você não está lendo nada novo? Algum de nós buscaria um médico que nós sabemos que esse médico, o último livro que leu foi há 33 anos atrás? Na área de saúde, nós não faríamos isso, né? Seria pouco responsável o médico que não busca uma formação contínua. Porque as coisas mudaram. É pouco responsável um líder que não assume a formação contínua como seu estilo de aprendizado. Enquanto o Senhor não voltar, ou enquanto a gente não encontrar com Ele, nós seguimos nesse processo de formação. Não importa se é formal, se é informal, se é não formal, essas modalidades que a pedagogia nos oferece, mas continuamente a formação é importante para servir melhor. A tempo e fora de tempo. Agora, cuidado com essa teologia que não tem marca de obediência, tá bom, gente? Tem muita reflexão teológica que não tem marcas de obediência, tem mais marca de eloquência ou de discurso bonito. Mas você vai para a vida do fulano, né? Você vai para o ministério do escritor e diz, quais são as marcas de obediência dessa teologia que é ensinada aqui? Então, teologia sem marcas de obediência é bom para papel, mas não para a vida, tá bom? Enche prateleira. Então, está na hora de a gente mudar os critérios, como a gente lê, e o que a gente lê, e por que lê. Ler é importante, mas teologia que não tem marca de obediência, até a forma de apresentar os livros tem que ser feita diferente. Onde surgiu isso aqui? Então, tem coisas, por exemplo, que as pessoas não sabem. Vou contar aqui alguns casos que vocês não sabem. Por exemplo, durante o tempo que eu passei estudando com o Stott, na Inglaterra, e eu falo isso aqui não é para puxar sardinha para o meu lado, nada disso, é só para mostrar para vocês como é que eram os bastidores da vida do Stott, tá bom? Porque eu acho que a gente pode aprender dos bastidores. Então, o grande pregador Stott vivia numa casa de 3 cômodos. Bom, era um quarto, uma sala e um banheiro. Uma cozinha pequenininha entre a sala e o banheiro. Uma cozinha que não cabia 2 pessoas. E quando eu digo não cabia 2 pessoas, não cabia mesmo. Porque ele, do meio da cozinha, ele mexia no micro-ondas e no forno aqui ao mesmo tempo. Bem pequenininha. Mas o Stott reunia com seus alunos e ele fazia o seguinte, cada livro que ele escrevia, primeiro eram livros que eram pregados e pregados e pregados e pregados, e depois virava livro. E os livros temáticos que ele escreveu eram assim, ele escrevia um capítulo, chamava um grupo de pessoas que tinha algum conhecimento daquela área, expunha esse capítulo para essas pessoas, as pessoas liam o capítulo, estudavam o capítulo, reuniam com ele depois e davam as sugestões. Olha, acho que você se equivocou aqui, acho que você pode trabalhar aqui. Ele ouvia isso, reescrevia o capítulo, reapresentava o capítulo e as pessoas faziam um feedback dizendo, esse capítulo está bom. Aí ele ia para o 2º capítulo. Não é à toa que você não tem um livro dele que você joga um capítulo fora, é ou não é?
mas o livro surgia em comunidade. É para se preservar? Não, não somente isso. Ao fazer isso, ele estava formando muitos outros escritores. Ele estava ensinando para os alunos a carpintaria do texto, como é que se constrói, como é que se manifesta a multiforme sabedoria do povo de Deus. Dessa forma. Ele decidiu, por exemplo, nunca reter para si 1 centavo dos royalties dos livros. Todos os seus livros, e vendeu muitos, até o dia de hoje, em muitos idiomas, foi reinvestido em bolsa de estudos para financiar estudo de muita gente, entre eles eu. E quando ele sentiu que estava próximo da sua morte, no ano de 2000, ele chamou 40 ex-alunos e amigos. Nos reunimos durante 4 dias no Wycliffe Center, próximo de Oxford, e ele disse o seguinte: gente, está próximo da minha passagem, do meu encontro com o Senhor. De tudo que eu fiz, o que é que vocês acham que vale a pena continuar como ministério? O que vale a pena focar? Vamos orar e discernir isso juntos. Nos dividimos em comissões pequenas e ele simplesmente foi para ouvir a sabedoria dos irmãos. Ele não opinou, só fez a pergunta. E cada comissão trouxe um parecer. E o parecer foi: vamos continuar o ministério com os livros. Vamos continuar o ministério de formação de novos pastores, novos professores de teologia. Então ele disse: ok. No dia seguinte, ele parou todas as outras coisas. A escola onde eu estudei, o formato que tinha parou, era outro formato. Foi parando tudo e só continuou com aquilo que os irmãos disseram para ele: isso vale a pena continuar. No dia 27 de julho de 2011, nós estávamos reunidos na Polônia, jantando num encontro. Toca o telefone de Jonathan Lamb, que era o assessor direto dele, na mesa com a gente jantando. Toca o telefone e diz: Uncle John, tio João, acabou de falecer. E ele passou o dia assim. Ele levantou de manhã e disse: eu quero ouvir hoje o Messias de Handel. E passou o dia pela manhã ouvindo o Messias de Handel. E às 5 horas da tarde foi encontrar o Messias. Então, esses são os bastidores de alguém que dedicava pela manhã, todo dia pela manhã, na exposição do texto em grego. E à tarde, trabalhando com o texto em hebraico. Ele não tinha filhos, não tinha família, e foi uma opção. Ele disse: meus filhos são vocês, que a gente chamava de Uncle John. E eu dizia para ele assim: tio, quando é que eu vou conseguir escrever como você? Ele disse: nunca você vai escrever como eu. Eu falei: mas por quê? Você tem 3 filhos, Iel. Esquece. Cuida da tua família e lê os meus livros, está entendendo? Então, é importante a gente ler boa teologia que tenha marcas de obediência. Porque o nosso foco não é a ilustração, é a transformação, é a obediência, é vida transformada. Não nos iludamos com as luzes desse século, com a eloquência. Deixa a eloquência para vossa senhoria, o deputado A, B ou C, que lá tem muita eloquência. Vamos para a transformação de vida. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que era omisso agora é participante, aquele que... Está entendendo? É isso que nos interessa, porque essas são as marcas que a gente tem que apresentar diante de Deus. Teologia com sinais de obediência. Prega a tempo e a fora de tempo. A outra coisa é: de que forma esse livro, essa instrução, esse curso me inspira na oração, me inspira na adoração? Se essa teologia não te faz orar mais, não te leva à adoração, esquece esse treco. Só leia por obrigação acadêmica, para poder fazer uma boa crítica, mas não perca muito tempo com esse trem, não. Aquilo te encoraja a orar? É uma boa pergunta que você vai fazer para um bom livro de teologia que você vai ler aqui, esses livros que você acabou de comprar. De que forma esse livro me inspira a oração? De que forma esse livro instrui a minha adoração? Porque o que Deus está procurando, o que é, gente?
adoradores que o adorem em espírito e verdade. Então, citações, você vai no Google, resolve o problema, é ou não é? Citação sobre assunto tal, pum, aparece lá. Então a pergunta é: de que forma esse livro que eu estou lendo me encoraja na minha vida de oração? De que forma esse livro que eu estou lendo me encoraja na minha vida de adoração? A tempo e a fora de tempo, nós não podemos abrir mão da formação contínua, porque os desafios são outros e cada vez mais complicados. Então, pregar, insta. Qual a outra expressão que ele usa? Corrige. Acho que esse é um carisma que a igreja esqueceu, né? A maneira como a gente exerce disciplina na igreja é para se livrar do problema, é ou não é? A gente esquece que a disciplina tem como foco a restauração. E a disciplina vira jogo de poder. Quem manda, manda. E quem não pode mandar, que se lasque. Então, como é que a forma como a gente exercita a disciplina na igreja corrige? Restaura. Disciplina não é para se livrar do problema. Imagina um hospital que diga o seguinte: prezado cidadão, vejo que o senhor está doente. Faz o seguinte: melhore e depois vem aqui que a gente cuida de você. Desculpa, mas aqui não é um hospital? Mas a gente não quer problema aqui. A gente não pode se contaminar. Aí o cara está na igreja, mete o pé na jaca, os dois pés na jaca, o que a gente faz? Exclui. Ué, mas não é agora quem tem que disciplinar? Não, mas o que os outros vão dizer? Faça com que os outros aprendam. O problema na igreja não é só dele. Nós somos corresponsáveis com aquela situação. É nosso problema. Não é problema dele. Ele meteu o pé na jaca, mas é o nosso irmão, é parte do nosso corpo. Você, quando tem com dor no dedo, você corta o dedo fora? É assim? Vai jogar futebol, leva uma topada na perna, estou com dor na perna, resolve o problema aqui, vai no açougueiro, passa serrote aqui, pronto, acabou o problema. Ninguém faz isso com o próprio corpo, faz? Não, a gente vai cuidar, bota gelo, põe luzinha, ganha massagem, a gente cuida daquela parte fragilizada, porque, imagina se não quer jogar futebol de novo. No entanto, com os irmãos, a opção mais rápida é se livrar do problema. Gente, é corrigir, não eliminar. Agora, claro, a Bíblia é muito clara, Mateus 18. Vai você falar com ele, leva mais um, leva para a igreja. Se ele nunca ouviu ninguém, ele nunca teve parte com vocês. Mas aí não foi você que excluiu, ele se excluiu. Está entendendo? Não ouviu você, não ouviu os irmãos, não ouviu a igreja, quem se excluiu foi ele. Então você só reconhece publicamente aquilo que já aconteceu na realidade. Mas a gente muito facilmente transforma a correção em resolução do problema. Não aprende ele e nem a igreja. A gente forma um bando de arrogante do lado de cá. E aí tem um montão de gente do lado de cá pecando feito um condenado, mas não tem coragem de confessar aos irmãos, porque sabe que se confessar, e a gente não entende porque a igreja não anda. Tem sapo enterrado nesse terreno aí. Por que não anda? Não anda porque tem pecado lá. E por que tem pecado lá? Porque os irmãos não confessam. Por quê? Porque não tem coragem de confessar. Porque se confessar, já sabe o que vem. Agora, a correção dá muito trabalho, gente. Eu me lembro de um casal na igreja, um grupo de jovens lá, um casalzinho lá, que acabou se envolvendo inadequadamente, e desse envolvimento nasceu uma criança. Ia nascer uma criança. Então, a solução mais fácil seria exercer a disciplina, né? O mais difícil é dizer assim: vamos restaurar esse negócio aqui? Então, vocês agora vão passar a morar na casa do irmão e da irmã fulana de tal,
Porque vocês vão aprender com eles como é que se forma uma família cristã. Foi a disciplina. Vocês vão morar com eles. Então, os irmãos lá abriram a sua casa para receber aqueles jovens e dizer: nós vamos ensinar para vocês como é que se forma uma família cristã. Como é que uma família cristã surge dessa situação. E aquilo que podia ser tragédia, fez com que eles aprendessem e a igreja aprendesse a forma de lidar com essa situação. Então, corrige, confronta. E muitas vezes o que a gente faz é simplesmente jogar para debaixo do tapete a situação, porque imagina se eu vou corrigir fulano. Se eu corrijo fulano, eu estou fora do púlpito. No dia seguinte que eu corrigi, a comissão de obreiros manda um cartãozinho vermelho para mim, é ou não é? Papai disse para mim, né, quando eu comecei com esse papo de ir para um seminário, ele dizia assim: de jeito nenhum, meu filho, você vai primeiro para a faculdade. Falei: por que, papai? Vá ter uma profissão. Mas por que, meu pai? Eu não vou para o seminário direto? Ele: não, vai ter uma profissão primeiro. Pastor Batista, né, muito experiente, ele disse: pelo seguinte, porque o dia que você subir no púlpito e ficar intimidado entre obedecer ao Senhor e manter a tua posição, você perdeu o seu ministério. Então você vai ter uma profissão, porque o dia que você tiver que confrontar alguém, você confronta como tem que confrontar, e o que pode acontecer é você ir para a rua, mas você tem uma profissão e vai aprender a ganhar dinheiro com a sua profissão e sustentar a sua família. Não vai ser refém de ministério. Porque eu cansei de ver papai receber dos seus amigos segunda-feira lá em casa para dizer: não aguento mais, estou na rua, porque confrontei tal situação ou tal pessoa e o resultado foi desci do púlpito e desci do emprego. E eu tenho lá 3 filhos, 4. Você conhece essa situação, você conhece essas histórias. Mas ele diz: nunca seja refém do ministério. Você tem que temer a Deus, não a opinião alheia, mas é responsável por educar seus filhos e por sustentar a sua família. Eu falei: não é que o pastor Batista tem me falar aqui do Espírito Santo? Ó, tá vendo? Qual é o quarto desafio? Repreende. Está piorando, né? Corrige, agora repreende. O Eugene Peterson diz que hoje em dia nós temos uma trindade que chama de trindade satânica. A trindade do meus sentimentos, minhas necessidades e minha vontade. Que as pessoas vivem com base nessa trindade. Se é meu sentimento, a minha vontade, minha necessidade, eu devo fazer, independente se está contra a vontade de Deus ou não. Então, uma atitude assim exige uma força capaz de mudar as pessoas na sua rota, né? E aí a repreensão é muito forte. Eu me lembro uma vez no treinamento para maratonas, chegou um corredor novo na nossa equipe que vinha de uma outra equipe e não conhecia muito bem o nosso treinador. E ele começou a discutir em público com o nosso treinador a melhor forma de correr aquela maratona. E o nosso treinador foi ouvindo. Chegou um momento que ele falou assim: agora, olha, faz o seguinte, passa lá na equipe, pega o seu cheque de volta e vai treinar sozinho. Você sabe demais. Agora, quando você quebrar, pode voltar que eu te treino. Mas aqui o treinador sou eu. Você ouve e executa o que eu disser para você, porque eu sou responsável por você. Agora, se você quer se treinar sozinho, pode ir, porque eu não vou treinar mais você. Não, desculpa, eu não vou treinar mais você. Todo mundo. Repreende. Irmãos, não pensem que no seu auditório todo mundo é trigo, viu, gente? Tem um montão de joio lá. E é necessário a repreensão, não como exercício de poder, mas para reorientar o povo de Deus para a direção que Deus quer. Então, os dias de hoje, houve época em que era fácil, ou era mais fácil, a meu modo de ver, você receber um cristão de uma outra igreja que vinha transferido para a sua igreja.
Hoje em dia, eu confesso, é mais fácil receber um novo convertido na minha comunidade do que um cristão. Dependendo de onde ele vier, ele vem com uma cabeça tão louca que o que ele vem não é o evangelho, é uma outra coisa que ele chama de evangelho, e gasta um tempão para poder reeducar esse irmão. Já aquele novo convertido que vem com uma disposição de comer tudo. Já aquele que sabe muito, dependendo de onde ele vem, é a complicação danada. Eu vou te dar um endereço de uma igreja boa para você, viu? Vou te mandar aqui um enderecinho de uma amiga aqui. Vai lá. Não é? Repreende. E aí a quinta dimensão. Exorta, encoraja. Irmãos, pastorear é habitar a dor alheia. A gente precisa, de novo, voltar a aprender a pastorear ao lado da dor, na dor. Ao lado do leito, na crise. Porque, hoje em dia, vocês sabem disso. O fato de ser cristão não nos transforma maduros, não é verdade? Se eu botar uma jaca na garagem, ela não vira automóvel, ela continua jaca. Não é o fato de ter uma jaca na garagem que transforma a jaca em automóvel, não é verdade? O fato da pessoa ser cristã não torna ela madura diretamente. Às vezes é um cristão muito fiel a Deus, mas completamente imaturo emocionalmente. Ou incompetente em termos econômicos na gestão da sua família. Vive fazendo coisas erradas na administração dos seus bens, colocando a família em risco, a atenção em risco. Cansei de ter que sentar com irmãos, dizer assim, irmão, você precisa aprender a fazer conta. E aí eu chamo outros irmãos e digo assim, ensine esse irmão a fazer um planejamento familiar, a lidar com a sua economia, a gastar, a ficar livre desse troço de cartão de crédito. Ensinar a gastar, ensinar como tratar filhos. Quando recebo na minha igreja um jovem de 15 anos que senta no meu sofá e diz, tio, eu vim aqui para chorar, posso chorar? Chora, meu filho. E chora, de sacudir o corpo. Depois ele diz, por que eu tenho que ter um pai assim? Meu pai é louco. E é um cristão. E eu tenho que admitir, aquele jovem está falando a verdade, o pai é louco. A maneira como ele lida com os filhos, é uma loucura. O que vocês acham, nos dias de hoje, de um menino de 15 anos, que chega em casa antes do seu pai, depois de passar o dia inteiro estudando, um excelente estudante, chega em casa e diz o seguinte, meus pais vão chegar em casa cansados, vou fazer a janta para eles. E aí um menino de 15 anos vai para a cozinha, prepara a janta, arruma a mesa, põe a mesa para o pai e para ele ter um tempo de jantar com seu pai. Aí o seu pai cristão chega em casa, pega o prato, vai para a sala, liga a televisão e deixa o filho jantando sozinho na mesa. E da sala grita, dizendo, que comida horrível. Eu tive que chamar esse pai, segurar pelo pescoço e dizer, vem cá, eu vou fazer o que o seu pai não fez. Você está louco? Conta para mim quantas situações você conhece, quantos relatos você ouviu de um menino de 15 anos que chega em casa depois de um dia de estudo e prepara a janta para o seu pai. Me conta um caso. Eu não conheço. Você está louco? Mesmo que o feijão fosse pedra, você tem que dizer que está ótimo. Eu não conheço um caso. Lá em casa, o máximo que eu consigo, eu me dou bem com meus filhos, é o seguinte, e aí, pai, beleza? É o máximo que eu consigo. A mãe deixou um treco no micro-ondas aí, se vira aí, beleza, tô saindo, fui, puf. Beleza, filho, obrigado. É o máximo que eu consigo, tá entendendo? Aí um pai tem um filho desse e trata o filho com tanta desumanidade. Você diz, o que está acontecendo aqui? Habitar a dor. Ensinar pais a ser pais, mães a ser mães.
educar para a maturidade, educar para famílias. Eu devo admitir para vocês, eu convivo com muitas famílias não cristãs. E, infelizmente, eu devo dizer que, em termos per capita, em termos de casos que eu conheço, eu tenho visto muito mais maturidade em famílias não cristãs que aplicam valores cristãos sem saber na gestão das suas crises, com melhor resultado do que crentes, pela sua imaturidade emocional e pelo seu descuido. Então, encoraja. Mas a gente não encoraja só do púlpito, não. A gente encoraja do púlpito, mas também encoraja caminhando do lado. Do lado. Paciência. Instrução cuidadosa. Para pastorear dessa forma, a gente tem que mudar nosso estilo de vida, viu, gente? O nosso estilo de vida é muito rápido. É impossível se pastorear dessa forma, tendo o mesmo estilo de vida que a gente costuma ter. Se as pessoas têm prioridade no nosso pastoreio, a gente precisa mudar nosso estilo de vida, ter tempo com as pessoas. Então, a perspectiva é na presença de Deus. Tarefas: pregar, a tempo e fora de tempo, insta, corrige, repreende, encoraja. Continua sendo a descrição da nossa atividade pastoral. E aí agora vem uma dose de realismo muito forte. Olha o versículo 3, versículo 4. O que o apóstolo Paulo diz para Timóteo? Espera o quê? O que a gente deve esperar no ministério? Qual uma palavra que resumiria para a gente essa realidade descrita no versículo 3 e 4? O que vocês acham? Olha a descrição. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, eles vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras no ouvido. Eles vão se recusar a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Se é uma coisa que a gente deve esperar no ministério, é rejeição. Não se surpreenda. Sabe esse negócio assim, cansei de ser evangélico? Eu falo, rapaz, fala sério. Cansou de ser evangélico? Que Novo Testamento você andou lendo nos últimos tempos? Que problema novo a igreja tem que não tem tido todos esses anos? Só para ficar na história da igreja, sem contar o povo de Deus desde o Antigo Testamento. Se é uma coisa que você pode esperar seguro no seu ministério, são duas coisas: visita do diabo e rejeição. Claro, pode esperar também a presença do Espírito Santo, isso também, né? Tem coisa boa. Tirando o aspecto positivo, não se iluda. Vai haver rejeição. Vai haver gente que, com coceira nos ouvidos, vai procurar mestres segundo suas próprias cobiças. Eles vão crescer, ainda vão fazer piada da gente. Rejeição faz parte da dieta. Se você é fiel a Deus num pouco problema, vão recusar não é a doutrina, é a sã doutrina. Você se esforça 20 horas para preparar um sermão, vai lá e prega o povo. Prefira aquele outro, com 10 passos para. É ou não é? Mais rapidinho, né? Lasqueira, né? Eu disse, Jesus. Tinha coisinha mais fácil, não? Tinha. Tem a cruz, quer? Rejeição, adesão ao frívolo, ao mito, multidões que vão para uma outra direção. Ainda diz assim, um grande número deles vai se associar. Então, perspectiva, atividade, realismo. E aí depois, versículo 5, ele tem a ver com caráter. Ele diz, persevera. Persevera. Seja sóbrio. Aguenta o tranco.
como soldado, aguento o tranco. Algumas pessoas perguntam para mim, por que você corre? Para mim, correr maratonas é um grande exercício de paciência. É eu me colocar fisicamente numa situação onde eu tenho que ver o custo da paciência. Porque paciência a gente não aprende com pílula, né? Vou tomar aqui 3 cápsulas de paciência. Pronto, fiquei com paciente, né? Não, isso é paciente no hospital. Mas a paciência aqui é outra que ele fala. E na maratona é o seguinte, se eu pensar em 42 quilômetros, eu nem saio da cama. Então, o que eu faço? Eu penso em 5. Aí terminou os 5 mais 5. Terminou mais 5 mais 5. Então, eu desenho toda a minha corrida em cada 5 quilômetros. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Quando chega no 35, eu já estou vendo o céu aberto, os anjos subindo e descendo. Entendeu? Jesus chamando, vem, meu filho, vem. Eu começo a me perguntar quem foi o imbecil que me inscreveu nesse negócio. Aí eu descubro que fui eu mesmo. Falei, por que eu faço isso? Né? Aí sempre parece um anjo que traz do céu uma Coca-Cola gelada. Aí ali o céu, aí pronto. Os últimos 7 vai na inércia. Mas eu me impus esse exercício, além da manutenção da saúde, como uma dinâmica espiritual de aprender a perseverar. Uma escola de perseverança. Cada quilômetro, cada passo, cada etapa, caminhar no meio daquela multidão, correr, subir, descer, suar. Eu lembro na minha maratona de São Paulo, no quilômetro 19, eu estava eu e meu filho correndo, a gente passa por um senhor e esse senhor gritando do nosso lado, eu sou maluco, quem foi que me colocou nesse troço? Eu sou um estúpido, tá todo mundo lá em casa tomando cerveja e eu aqui correndo para nada, não vou ganhar coisa nenhuma, estou perdendo meu tempo, todo mundo lá no bem bom e eu aqui suando, para que eu estou fazendo isso? Eu sou um doido, e continuava correndo, entendeu? E eu queria rir, mas não podia rir, porque no quilômetro 19 a gente não pode rir, se você rir, você para de correr, tá entendendo? Porque a energia vai tudo embora, né? E eu falei para o meu filho, vamos embora logo, porque correr lá desse cara aqui vai acabar comigo, a minha motivação vai para o brejo. E eu vi ele lá atrás xingando e reclamando em voz alta, mas ele continuava correndo, entendeu? Então é a forma que ele mantinha a sua... Quais são as nossas dinâmicas de aprendizado, de paciência, de perseverar? Perseverar, perseverar. Ele diz, completa o seu ministério. Uma das coisas que eu mais tenho prazer em fazer é conversar com um pastor aposentado. Ou que está prestes a se aposentar. Porque é muito bom ouvir de quem completou o seu ministério. Aprender de quem enfrentou muita jornada, muita luta, muita crise, nenhum reconhecimento muitas vezes, dureza após dureza, rejeição, abandono. Você diz assim, pastor, me conta a sua vida, conta a sua história para mim. Aí sento lá aos pés de Gamaliel lá e deixa ele falar. Agora, só conta os problemas, coisa boa não interessa, coisa boa também tem, eu quero saber de problema. Aí ele vai contando, você diz assim, eu sou frouxo mesmo, eu sou muito frouxo. Tem uma coisa que tem que ter um curso de ministério anti-frouxidão, um curso obrigatório no seminário. Aí você traz só os pastores aposentados ou aposentando-se para sentar e inocular nessa juventude brio, disposição de completar o ministério, fiel à família, fiel ao seu chamado, fiel à igreja, fiel ao Senhor, passou por poucas e boas, mas continua. Isso é uma coisa impressionante. A gente tem que publicar mais biografias. Sentar aos pés de Russell Shedd para ouvir dele, sentar aos pés de, que pena, né, que já foi Ari Veloso, pastor Enéas Tonini, Jeremias Fontes e outros heróis da fé. Antônio Elias, nossa, Antônio Elias. Sentar ali aos pés dele e ouvir, pastor, me ensina o seguinte, como é que o senhor maneja a crise na sua família? Como é que o senhor educou os seus filhos? Como é que o senhor lidou com o seu filho que abandonou a fé e depois voltou, ou que não voltou ainda? Como é que o senhor lida com isso? Como é que foram as suas lutas de oração? Como é que é isso? Conta para mim. E a gente vai ouvindo, aprendendo desses irmãos que completaram.
E a gente dá muita ênfase para os heróis, os famosos. Mas tem os heróis anônimos, lá os de Hebreu 11, que o mundo não é digno deles. Tem vários, aqui deve ter vários. Que você senta e diz, conta para mim. Como é que foi? Numa época em que o pastor tinha alguma credibilidade, porque hoje não tem nenhuma, né? Mas houve uma época, nunca antes na história desse país, para usar o versículo da moda, né? Como é que é isso? Aí você ouve aquelas histórias de pastor que no lombo do burro atravessou o país, com uma Bíblia na mão. Eu lembro de um pastor, o Joel, que ia pregar no Amazonas, e ele, para poder atingir uma comunidade ribeirinha do outro lado, ele tinha que pegar o paletó, que o pastor Batista tem que paletó sempre, né? Paletó, gravata, Bíblia, metia tudo num saco plástico, amarrava tudinho, botava nas costas e atravessava o rio a nado. Aí saía meio que pelado do outro lado, pelado no bom sentido, né? Aí se enxugava, botava o paletó, a gravata e tudo, e ia lá. Mas o que é que faz o cara atravessar a nado aquele negócio para ir lá em terra de Jesus? Nem Jesus chegou lá naquele negócio. Que paixão é essa? Aqui no Brasil, quando o Ministério de ABU, quando começou em 57, teve um senhor que veio para cá, antes um jovem que veio para cá, Bob Young, na época era Young, depois... Mas o Bob Young era um estudante que na Segunda Guerra Mundial teve um encontro muito forte com Cristo, e na universidade nos Estados Unidos ele teve uma visão de Deus de evangelizar os estudantes da América do Sul. E ele combinou com os estudantes da sua universidade de mandar ele para cá. E os estudantes se mobilizaram e fizeram uma oferta para ele de $100 por mês, venderam bicicleta, raqueta de tênis, e Bob Young veio para cá em 56 para investigar a terra. No caminho para chegar até o Brasil, passou pelo Peru, pela Argentina, e no Peru ele encontrou um estudante na faculdade de educação, cristão, e ele encorajou aquele estudante a se dedicar a formar um grupo de estudo bíblico nas universidades no Peru. E aquele estudante disse o seguinte, mas eu preciso sustentar minha família, a família conta com o meu aporte econômico, eu não posso gastar dinheiro com isso. Ele falou assim, bom, eu vou dividir com você o meu salário. Quanto você recebe? $100 por mês. Eu te dou 50. Aquele estudante disse, tudo bem, eu assumo essa responsabilidade. Esse estudante tem como nome Samuel Escobar. Alguns de vocês sabem quem eu estou falando. E Bob Young veio para o Brasil. Chegou no Brasil, chegou em São Paulo, ele descobriu que com $50 ele só conseguia viver 2 semanas. Então o que ele fazia? No final da segunda semana, com os dólares que sobrava, ele comprava uma penca de banana e comia banana de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde. Acho que ele é evolucionista, né? Vai gostar de banana assim, né? 2 semanas comendo banana. Agora, o que faz um estudante, doutor em psicologia, deixar os Estados Unidos, vir para cá comer banana no Brasil? Do Brasil ele saiu, foi para o Iraque, começou o trabalho entre estudantes no Iraque. Do Iraque foi para o Irã, começou o trabalho no Irã. Do Irã foi para a África do Sul, começou na África do Sul. Eu o encontrei em São Paulo aos 75 anos de idade. Queria levar ele para jantar num lugar bonito. Ele falou assim, não, vamos para um lugar baratinho. Onde, Bob? Ah, vamos aqui no McDonald's mesmo. Eu falei, rapaz... Eu falei, Bob, como é que está a vida? Estou indo para um novo desafio missionário, há 75 anos. Eu falei, Bob, por que você não fica nos Estados Unidos curtindo os seus netos? Não. O senhor me deu um sonho. O mesmo sonho que ele me deu quando eu tinha 20 anos, eu tenho ainda. Para onde você vai agora? Vou para a Ucrânia, vou para Kiev. O governo soviético, naquela época ainda era um governo soviético, abriu vagas para professor de psicologia e professor de inglês. A minha esposa, a Marquesa Inga, é professora de inglês e eu sou doutor em psicologia. Nós vamos para lá, morar na residência estudantil e vamos começar o trabalho na Ucrânia. E foram para lá, para a Ucrânia, morar em república de estudantes, aos 75 anos de idade. 4 anos atrás eu fui para a Ucrânia, para Kiev, e eu vi o resultado do trabalho do Bob, que já não era tão young assim, aos 75 anos de idade, com o mesmo sonho. Sabe de quem me lembrei? De Caleb. Lembra de Caleb? Josué 4. Josué, Deus me deu o sonho, 45 anos atrás, de tomar o Monte Hebron. A gente não tomou o Monte Hebron ainda. E se é bom tomar, é ou não é? Já que é bom, não é ruim, é bom, não é? Isso é hebraico profundo, né? Depois sai um corrige, né? Vou lá
ele diz para Josué assim: eu tenho o mesmo vigor que eu tinha 45 anos atrás. E ele foi lá e tomou o Monte Hebron. Ô, velho enjoado, ou não é? Perigoso velho com sonho, não é? Esse velho que sonha é perigoso. Então, que maravilha ser essa oportunidade, na igreja, essa oportunidade de você colocar os jovens com os mais antigos. Aqui mesmo você tem um apóstolo preso na sua última carta, enfrentando a morte, escrevendo para um novo pastor, dizendo: persevera, termina, cumpre o ministério que você mantém o seu foco, mantém o seu foco. Perspectiva, atividade, realismo e caráter. Nesses poucos versículos, a gente tem toda uma agenda ministerial muito oportuna para o desafio de ser pastor nos nossos dias. Não é? Vocês devem ter recebido uma folhinha como essa aqui, necessidade de mudança. Não receberam uma folhinha dessa? Eu não vou, por causa do tempo, eu não vou gastar muito tempo aqui, não. Esse aqui é só compartilhando com vocês. Não receberam aqui? Ah, só essa aqui que vocês receberam? Faltou essa aqui, então? Deve ter acabado? Então, quantas pessoas não tem? Vamos fazer, para a gente poder fazer uma cópia para vocês. 1, 2, 3... Aqui, pastor. 3, 4... Mais 4 ou 5 pessoas. A gente providencia mais 5 cópias para vocês, tá bom? Então, aqui nós temos necessidades de mudanças, conceitos velhos e conceitos novos. Isso aqui foi um exercício que a gente fez na nossa igreja, por isso que aqui embaixo está contexto da Igreja da Saúde, é lá na igreja onde eu sou pastor, lá com os japoneses lá em São Paulo. Então, isso aqui você pode esquecer que isso se aplica para o nosso contexto japonês, mas até essa parte aqui, contexto da igreja, são algumas mudanças que desafiam a nossa prática pastoral, né? Nós saímos de uma realidade real para virtual, do mundo rural para o mundo urbano. Hoje, 80% da população vive nos grandes centros urbanos. Isso traz dinâmicas ministeriais incríveis. Nós fomos formados com uma ótica, uma herança muito rural ainda na nossa formação teológica, o jeito de ser igreja na cidade. Então, o que significa ser igreja nos grandes centros urbanos hoje? Não é? Nós tínhamos liderança centralizada para liderança colegiada, o ritmo de vida era mais simplificado. Hoje você tem uma vida que 24 horas por dia as coisas estão funcionando. Até os bancos são 30 horas, né? Não é? O pessoal fazendo propaganda, né? Você tinha um mundo de poucas opções, você tinha um mundo de muitas opções. Não faz muito tempo, eu era jovem na igreja, numa época que a única opção que nós tínhamos fora da igreja é o cinema. Hoje em dia, só de evento evangélico, você tem uns 4 ou 5 para o final de semana, é ou não é? Não é sem razão que a gente não consegue mais ter aquela união de juventude da igreja, porque a realidade é outra hoje. Não é? Você tinha uma ampla família centrada no pai, hoje a família nuclear centrada na mãe, e já entramos numa outra etapa agora, a família homoafetiva. Uma outra etapa. Não é? Você tinha famílias estáveis, hoje você tem famílias com composição variadas. Antes o lazer estava no lar, hoje o lazer é sair de casa. Então você tinha igrejas com horário no ritmo rural, hoje você tem igrejas 24 horas, enfim. Então, a gente tem uma série de mudanças que foram listadas aqui, e depois vocês podem refletir sobre cada uma delas, e fazer a seguinte pergunta: o que significa ser pastor numa realidade assim, e o que significa ser pastor numa realidade como essa assim? A gente precisa ler o nosso entorno. Vou dar um marco bíblico para isso. Se você pegar o capítulo 1 de Apocalipse e ler, e depois pegar o capítulo 2, capítulo 3, vai perceber que muito da descrição que é feita, toda a descrição que é feita do noivo no capítulo 1 é repetida no capítulo 2 e 3 para cada igreja diferente. E para cada igreja, o Espírito ressalta aspectos da cidade, da topografia, da realidade. Mesmo o Espírito dialoga a cidade com a revelação do noivo. Então, a gente não faz só a hermenêutica do texto, a gente faz a hermenêutica do contexto também. Qual é o mundo que nós estamos chamados a pastorear? Que realidade é essa? Que dinâmica é essa? Então, o jeito de ser igreja não pode ser igual.
O que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos levar adiante. São outras perguntas, são outras dinâmicas. A gente não pode confundir o passado com o eterno, está entendendo? O antigo não é o eterno, só é antigo. Então, buscar soluções antigas para problemas novos, ninguém quer andar aqui com fusquinha, né, gente? Fala sério. A gente quer um carro mais seguro. Alguém quer andar de Kombi aqui? Estava conversando com um pessoal que trabalha com engenharia de automóvel, dizendo o seguinte: a Kombi vai sair agora de linha de montagem na Volkswagen. Porque a Kombi é o veículo com menor estrutura de segurança que você possa imaginar. E a questão é a seguinte: eles não podem fazer uma Kombi mais segura porque o projeto da Kombi, como está aprovado. Mas para fazer uma Kombi mais segura tem que ser outro carro, não pode ser o mesmo. Então, se você submeter o projeto, não vai ser aceito. E aí o custo vai ser tão grande que melhor não fazer. Então, por questões de mercado, porque Kombi é o veículo que tem o maior custo em relação ao custo-benefício na venda de automóveis, eles não mexem no projeto. Manter aquele negócio onde o para-choque é a testa do motorista, um carro incendiário, problemático, sem segurança nenhuma, completamente instável, porque foi feito em outra época, com outro conceito. Hoje a realidade é outra. Hoje os carros têm airbag. Quando não tem o airbag, tem o airbag do motorista que protege, né? Ele leva com ele, é ou não é? De um mundo de certezas para incertezas. Vocês lembram daquele negócio no Rio de Janeiro que a gente dizia: crente não se mete em política? Lembra disso, gente? Que crente não se metia em política? Lembra disso? Ixi. Hoje não só se mete, como se mete do lado errado, ainda por cima. Nós não tínhamos nenhum diálogo com as ciências humanas. Hoje, a importância do diálogo interdisciplinar. Enfim, aqui tem uma série de realidades onde a gente fez esse exercício lá na igreja de ver como era o nosso mundo antigamente, como é o nosso mundo hoje. Como é que a gente pastoreava antigamente, como é que a gente pastoreia hoje. A velocidade e a superficialidade das coisas, a dinâmica do mundo de hoje, cria desafios especiais. E, às vezes, a forma de ser igreja, a gente está mais em sintonia com o mundo do que a gente imagina. Então, a gente vive vidas apressadas e superficiais, e a dinâmica da igreja continua com a mesma lógica. Não, se a gente não fizer a atividade aqui, eles vão fazer lá fora. Então, vamos competir. Vamos criar tanta alternativa na igreja para que eles não tenham que fazer coisa lá fora. Aí, não tem tempo em família. Aí, os problemas na família crescem. Porque os pais não têm tempo com os filhos mais. Os filhos não reconhecem a voz do pai. Aí chega na adolescência, o pai quer falar grosso. Ele nunca ouviu a voz do pai quando o pai era menino, por que vai ouvir a voz agora? Aí começam esses problemas. Então, que vida é essa que nós tínhamos antes e que nós temos agora? Que mudança! Então, nós temos um desafio. E aí eu gostaria de colocar a atenção de vocês nesse gráfico que vocês receberam. Aí depois disso aqui a gente vai abrir para conversar, tá bom? Nossa, o tempo passou voando. Quando você fala de uma organização, a gente tem alguns estudos que mostram que a cada ano as organizações vão se tornando mais complexas. E aquilo que nasce como um movimento, rapidamente se transforma num monumento, está entendendo? Se fossiliza, se burocratiza, se torna pesado. Então, mesmo uma igreja que surge no lar, com aquela dinâmica simples, muita ênfase relacional, à medida que vai crescendo o número de pessoas, você vai tendo que criar uma nova estrutura e a coisa vai se tornando mais pesada, é inevitável. Toda organização caminha para uma maior burocracia. É o que Max Weber vai dizer na sociologia, a rotinização do carisma. A coisa vai se rotinizando de tal forma que se torna mais pesado. Então, o grande desafio para a gente é não permitir que a igreja, o organismo, se fossilize numa organização. Que o movimento se transforme num monumento. Então, você tem 3 dinâmicas importantes que você tem que manter em equilíbrio o tempo todo para que o organismo não perca a sua pegada, não perca a sua dinâmica. Quais são as 3 coisas? Primeiro, a história. A segunda, a identidade. E a terceira, a visão.
O grande desafio para a gente na condução das nossas comunidades é manter essas três coisas em tensão criativa e em equilíbrio. Nós não podemos perder a história porque tem a ver com a nossa origem. A gente precisa saber contar a história. Lembra de Neemias 9, quando o povo tem aquele momento aquele avivamento, depois de Neemias 8? E Neemias 9 eles contam a história. E é interessante como é que eles contam a história. Porque o Senhor fez, o Senhor realizou. Deus é o grande agente da história. Ou Salmo 145, versículo 4, de geração em geração é transmitida essas coisas boas que o Senhor faz por nós. É bom a gente contar a história, saber as orações que foram respondidas, as evidências do poder de Deus, a ação de Deus no passado. Quando a gente conta a história, a gente se torna humilde. Quando a gente conta a história, a gente se torna reverente e agradecido. Quando a gente conta a história, a gente adora o Senhor. Então, a gente não pode perder a história de perspectiva, nem tampouco a identidade, porque a identidade são os nossos distintivos, o que é singular na gente. Vocês conhecem essa organização chamada ACM, não conhecem? Associação Cristã de Moços? A ACM nasceu como uma missão cristã e hoje se tornou um clube. Perdeu a sua singularidade. Durante muitos anos eu nadava na ACM. E aí, nas competições de natação da ACM, mantém-se a tradição de, antes de toda a competição, ter o tempo devocional. Mas é por verniz, porque na devocional o que se faz? Pega uma poesia, um poema de Cecília Meirelles, ou um texto do sei lá de quem, e se lê. Nenhuma referência a Deus, nenhuma referência à visão inicial, à singularidade daquilo. Virou um clube com verniz cristão, mas o lado cristão só se mantém ACM porque o nome fantasia da organização é assim que ser conhecido, mas o que há de cristão nisso? Então, quando a gente perde de perspectiva a identidade, a gente perde a nossa singularidade, a nossa razão de ser. Se a gente perde a visão, também tem problema. Então, o que acontece? Quando a gente esquece a história e esquece a nossa... quando a gente reforça a história e a identidade, 1 e 2, e esquece a visão, nós temos um processo de institucionalização. O organismo vira uma organização fechada, fica autorreferente. A gente só faz coisas para se manter funcionando, porque perdemos a nossa visão, onde a gente quer chegar. Quando você superenfatiza a história e a identidade, esquecendo a visão. Quando você superenfatiza a identidade e a visão e esquece a história, você perde perspectiva. Você esquece por que você existe como existe. Qual a sua origem? Quando você superenfatiza a história e a visão e esquece a identidade, você desaparece como organização. Quer ver um exemplo disso? 1 Pedro 2,9. Vamos ler lá rapidinho. 1 Pedro 2,9. Vocês vão lembrar desse texto. Esse texto é um texto que a gente não pode esquecer, porque esse texto ele diz para a gente duas coisas. A nossa identidade como povo de Deus e o nosso distintivo, o nosso propósito. Identidade e propósito. Já deu o sermão de domingo, tá bom? Está aqui os bolsos. Identidade e propósito. 1 Pedro 2,9. Sermãozinho pronto. Você faltou, não teve tempo para preparar o sermão, veio para cá, mas te dei a colinha já, para você melhorar agora até lá, tá bom? O que diz a 1 Pedro 2,9? Olha só, a nossa identidade. O que diz sobre a nossa identidade? O que nós somos como povo de Deus? Raça eleita, o que mais? Sacerdócio real, o que mais? Nação santa, o que mais? Propriedade exclusiva. Ok, isso é a nossa identidade, isso é o que nós somos. Para quê? Para anunciar o quê? As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Identidade e propósito. Identidade e propósito. Isso é a nossa razão de ser. E esse é o propósito para o qual nós existimos. Então, no meio de mudanças, como a gente viu aqui nesses velhos, o desafio pastoral de pastorear uma comunidade no meio de mudanças é manter essa atenção o tempo todo junta. História, identidade e visão. Mas não somente isso. Porque se você vai na igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, ela tinha tudo isso. Identidade, visão e história. Só que, no centro do triângulo, ela esqueceu o quê? O amor.
O nosso amor pelo Senhor envelhece, viu, gente? O nosso amor envelhece. A intimidade e a familiaridade pode se tornar um obstáculo. A igreja de Éfeso era uma igreja ativa, o texto reconhece tudo de bom que ela fazia, mas contra você eu tenho o seguinte: você burocratizou a nossa relação. Aí ele diz: lembra, arrependa-te. Não é isso que diz? Então, no centro desse esquema da trilogia, nós temos o amor. Lembrar, se arrepender e volta. Manter o nosso coração suave ao Senhor. Então, o desafio pastoral continua sendo um desafio onde o pastor não pode perder de perspectiva na presença de quem ele exerce esse ministério. Não pode abrir mão das suas responsabilidades de liderar com coragem, pregando, a tempo e a fora de tempo, corrigindo, repreendendo, encorajando. Ele deve ser realista e esperar rejeição, porque vai ocorrer rejeição. Mas na rejeição, persevera. Mantém sobriedade, paciência, completa o chamado que ele recebeu. E nesse mundo em mudança, a gente tem que ajustar, adaptar, tentar entender, mas não pode perder 3 elementos fundamentais, que é a nossa história, a nossa identidade e a visão. Mas não pode esquecer que nós não existimos para nós mesmos. Manter a igreja com o coração suave para Deus. Não se gloriar por causa das atividades que nós fazemos. A pergunta é se quando Deus fala, o nosso povo ouve. Não é? Sabe aquela voz da vovó? Que você está conversando, fazendo bagunça, aí a avó fala assim: menino. E quando a avó fala menino, você diz: opa, a avó falou. E essa voz a gente ouve com carinho, porque é a voz da avó, né? Menino. Oi, vó, fala aí. Faz isso não, meu filho. É assim. Aí você diz: oh, tudo bem, vó, desculpa aí. Sabe essa voz suave que chama a gente? Então a gente está vivendo como igreja, fazendo as coisas, aí, em vez de ser a avó, é a voz que vem lá do céu e diz: meninos, não faz isso não. Não é desse jeito não. Né? Esse negócio da presença, com isso eu vou terminar para a gente poder... Eu gosto de contar essa história. Quando eu era menino, tinha mais ou menos uns 5 ou 6 anos, eu entrei numa crise de vocação e resolvi descobrir qual era o meu chamado. Aí um dia eu cheguei em casa, a mamãe saía para estudar com meu pai, então a gente tinha lá em casa a dona Leonídia, que era babá. A dona Leonídia chegava em casa, sentava e dormia no sofá, assim, né? Aí ela chegou em casa, dormiu, aí quando a dona Leonídia estava dormindo, eu falei para minha irmã assim: traga as suas bonecas aqui. Aí ela trouxe todas as bonecas dela, colocou na minha frente e falou assim: eu acho que eu tenho um dom especial de ser cabeleireiro, vou cortar todos os cabelos das bonecas. Cortei tudinho. Aí me convenci que eu estava bom naquele negócio, falei para minha irmã: agora senta você. Dona Leonídia dormindo. Fui lá, peguei a tesoura e cortei o cabelo da minha irmã. Quando a minha mãe chegou, ela me convenceu, em 2 partes do meu corpo especificamente, que não era meu chamado esse negócio, né? E Dona Leonídia: mas ele estava tão quietinho. Claro, vou fazer barulho. Calado, mas só metendo a tesoura. Mas minha mãe me convenceu muito rapidamente, com seus psicotapas, que não era o meu chamado esse negócio, né? Aí esse negócio não pode ser. Aí um dia eu tive uma ideia: vou fazer igual meu pai, vou pregar também. Peguei o jipe, que eu tinha um jipinho, botei o jipe em pé, virou meu púlpito. Abri a Bíblia e falei para minha irmã: pega as suas bonecas. Minha irmã, muito obediente, pegou as bonecas. E eu preguei para as bonecas todinha. Aí eu falei para minha irmã assim: agora levanta a mão das bonecas, eu vou fazer o apelo. Aí fazia o apelo e a minha irmã ia levantando os braços da boneca. Foi uma evangelização de boneca, um negócio impressionante, assim. Primeiro ministério estrela que saiu no Brasil aqui. E quando meus pais chegaram, minha mãe chegou, eles ficaram felizes com o que eu estava fazendo. Eu falei: então o meu chamado é esse mesmo, é pregar.
Cortar cabelo de boneca não, mas pregar boneca eu posso, né? O que eu quero dizer é que a presença reafirma. Tem coisas que a gente fazia na presença da mãe, tem coisas que a gente não fazia na presença da mãe, não é? Então, essa percepção a igreja precisa ter na presença de quem nasceu esse ministério. Na presença de quem foi preparado essa exposição bíblica. Na presença de quem surgiu esse comentário. Nós, pastores, modelamos com aquilo que fazemos e com aquilo que deixamos de fazer. Nós sempre modelamos. Não há nada melhor que a gente possa dar para a nossa comunidade do que a santidade pessoal. Resgatar essa ideia na presença de quem a gente exerce o ministério. Tá bom? Agora é tempo de perguntas, não sei. Vamos orar então. Querido Senhor, nós queremos expressar a nossa gratidão, Senhor, por essa maravilhosa graça que nos alcançou e por esse privilégio de sermos propriedades exclusivas do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver segundo essa realidade que o Senhor nos declara na Tua palavra, de sermos Tua propriedade exclusiva. Que mesmo num mundo em mudanças, que a gente sempre seja suave à Tua voz. Que a gente saiba reconhecer a Tua voz no meio das muitas vozes. De maneira que a Tua igreja seja tudo aquilo que o Senhor espera que ela seja. Que ela possa fazer aquilo que o Senhor espera que ela faça. Eu agradeço ao Senhor pela vida dos meus irmãos e seus ministérios, pedindo ao Senhor que dê a cada um uma percepção renovada da Tua presença na vida e ministério deles. Que o Senhor abençoe as suas famílias e os seus filhos, suas esposas e esposos, que o Senhor os mantenha íntegros como família. E que a família de cada um deles possa modelar para toda a comunidade na qual eles vivem. No nome de Jesus. Amém.